Boa noite. Boa noite, irmãos. Graça e paz. A paz seja convosco nesta noite abençoada, né? Que o Senhor nos permitiu viver mais uma noite. Eu venho até vocês só trazer uma rápida reflexão. A Bíblia, ela diz sobre duas coisas: obediência e a falta da obediência, né? Hoje, nessa terça-feira, eu estava até conversando, quando estava vindo do trabalho com algumas pessoas, sobre a situação em que vivemos nesse tal de Covid. Esta enfermidade, irmãos, ela pode nos ensinar muitas coisas. Se você obedece algumas coisas que são simples, como colocar uma máscara no rosto, lavar suas mãos com água e sabão, usar álcool em gel, você vai evitar de pegar esta enfermidade e você vai estar evitando que alguém pegue. Mas o que a gente estava falando dentro do ônibus é a desobediência, a insubordinação do povo brasileiro em geral. Nós temos uma capacidade em desobedecer horrível, porque de bonito não tem nada disso. Às vezes, assim, eu, por exemplo, trabalho num caixa de supermercado. Eu saio de casa e tenho da minha casa até o ponto do ônibus para ficar sem a máscara. A partir do momento em que eu vou entrar no ônibus, eu já coloco a máscara, coisa que muitos já não fazem, né? E eu acho errado, deixo aqui a minha indignação, porque tá lá escrito dentro do ônibus: não é permitido entrada sem máscara. Mas ninguém faz essa exigência mais, né? Quando se trata de burlar leis por causa assim, de uma passagem, coisa e tal, tem fiscais que correm o olho de vez em quando por aí para evitar que as pessoas pulem uma roleta, que as pessoas entrem dentro dos ônibus sem pagar. Então eu gostaria que as empresas de ônibus, que a gente pague muito caro a passagem e que tem prestado um serviço horrível, porque tá todo mundo trabalhando, todo mundo, só as empresas de ônibus, as bonitas, é que não podem voltar os horários normais dos ônibus, né? Então, ao mesmo tempo que eles dizem evitem aglomeração, querem que o povo, a gente vai trabalhar e tiram os ônibus, né? Não tem ônibus, os ônibus chegam a hora que quer, né? Eu mesmo moro no Via Colégio, tenho que pegar Morro Alto, lotado, porque aquele dali só fica lotado, nunca vi. E salve-se quem puder, porque os ônibus do São Benedito reduziram o horário, as coisas voltaram ao normal, assim, entre aspas, né? A maioria dos comércios estão abertos, está tudo aberto. E eu acho que fechar não é solução. Não adianta que, se for solução, Inglaterra, o Reino Unido, os Estados Unidos não estaria tendo que fechar alguns lugares de novo. Eu acho que tudo depende da nossa consciência. Aí entra o que eu quero dizer. Primeiro, eu gostaria que as prefeituras municipais fizessem o papel delas no que diz respeito ao transporte público, porque tá uma vergonha, entendeu? A gente vem abotoado, todo mundo, cada um em cima do outro, quer dizer, para trabalhar, né? Porque tem gente que realmente sai porque não pode ficar em casa, né? Porque se ficar em casa o mundo acaba. Mas a maioria das pessoas que eu encontro dentro dos ônibus são pessoas vindo do supermercado, da farmácia, de um shopping, de uma loja. São pessoas que trabalham no correio, são pessoas trabalhando, né? E foram comprar, outras foram buscar mercadoria, outros foram cumprir a sua jornada de trabalho. Então, os senhores prefeitos, é a vez de vocês cobrarem do pessoal que presta serviço de transporte público, que é um absurdo, eu volto a repetir, caríssimo, né? Os ônibus do MOVE, a maioria deles chove mais dentro do que do lado de fora. Ar-condicionado, alguns não funcionam, outros funcionam mais ou menos, outros derramam a água toda em cima da gente. Piso, a gente tropeça o tempo todo, quase que cai, né? Eu vou deixar aqui dentro deste momento a minha indignação. Eu gostaria que cada um de você que vê esse vídeo depois faça a sua parte também, porque afinal de contas eu pago, a minha passagem é R$5,90 para andar no transporte público, que eu tenho um ônibus 9h30 da noite, 21h30 na estação Vilarim, horário que eu tô batendo cartão no supermercado onde eu trabalho, e o outro
Ou seja, eu não tenho como pegar ele, porque o outro são 11 horas da noite, é ridículo, é um absurdo, uma falta de respeito com o trabalhador brasileiro. Então eu faço aqui o meu pedido a todos os faça favor a você que vê este vídeo de compartilhar ele, e que os prefeitos, né, que aqueles que estão responsáveis pelo transporte público de sua cidade, do seu município, faça a gentileza de lembrar que é da mão do povo brasileiro que as riquezas do Brasil tomam os rumos necessários para que a nação não pare. Então, primeiro, dê dignidade a nós. A gente precisa do transporte público. A gente não entra naqueles carros, nesses ônibus porque gosta, não entra porque precisa. Então, eu gostaria de que, em vez de fechar tudo, ponha mais ônibus para que as pessoas não precisem ficar amontoadas. Em vez de fechar tudo, que cada loja cumpra o seu papel, não deixando as pessoas entrarem sem máscara. É chato, mas é a sua responsabilidade. Você que está me ouvindo, toma vergonha na sua cara e use a sua máscara, passe o álcool em gel, porque eu estou falando de causa vivida. Eu fiquei assintomática 14 dias dentro da minha casa e não sei de onde peguei, ou melhor, sei de onde peguei, da minha mãe, que veio a falecer, e eu vi o enterro dela, sabe de onde? Eu vi o enterro dela do WhatsApp. A minha sobrinha gravou, porque foram só 5 pessoas, no máximo 7 pessoas que esteve no enterro dela. Elas de longe, enquanto o pessoal pegava o caixão e punha na sepultura. Isso é triste, mas não depende do presidente da república, não depende do governador nem do prefeito. Isso é uma balela política, depende de você, de mim, de cada um de nós. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, as coisas melhoram. O que custa se você não precisa sair e ficar quieto dentro de sua casa? Ou se você está indo trabalhar, ou está indo sair porque precisa ou quer, porque ficar dentro de casa também é chato, a gente fica preso, a gente fica deprimido, fica triste, concordo. Mas, gente, use a bem-aventurada máscara, lave as suas mãos com água de sabão na chegada da onde você está indo. Se for na casa de alguém, deixa o sapato do lado de fora. Assim que entrar, lave as mãos, passe um álcool em gel. Dentro do ônibus, pelo amor de Deus, que tem gente achando que não precisa usar máscara, sabe? Se está escrito lá, entrada só com máscara, eu acho que os motoristas deveriam barrar, sabe? Falar, sem máscara não entra. Eu acho assim, a lei só funciona se ela for ditada. Porque não adianta botar um papel lá na parede, no ônibus, dizendo que não entra e deixa entrar. Coloca papel no supermercado dizendo que não entra e deixa entrar. Cada um, você é responsável por você e os órgãos públicos responsáveis por eles. E cada dono de loja, cada dono de empresa de ônibus tem que cumprir a sua parte, porque senão fica difícil. Não adianta fechar um estado, não adianta fechar o comércio, porque depois que abrir, o que vai acontecer? O vírus esparrama tudo de novo. Não adianta eu cuidar de minha saúde e você cuidar da sua. A ignorância. O que eu quero falar biblicamente hoje? A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus muito lindo, e ele fala, a obediência quebra a maldição. Se você obedecer usando máscara, se você obedecer lavando as mãos, se você obedecer evitando ficar para lá e para cá o tempo todo, se você, lojista, obedecer, não deixando entrar gente sem máscara na sua loja, não deixando os seus funcionários sem máscara, se você, igreja, pastor, for por culto bonitinho, com máscara, com álcool em gel, igual tem sido feito nas igrejas, as coisas andam, sem precisar parar. Ou seja, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fechar tudo durante, sabe lá quanto tempo? E vamos morrer de fome, de depressão, de tristeza? Não é fechar. A questão é, o povo é desobediente, o povo é insubordinado, insubmisso. E a palavra de Deus diz, a obediência traz a bênção. Se você obedecer, se você fazer o que é pedido, você, jovem, adolescente, não precisa ficar trançando, não fique. Mas se vai dar uma saidinha, tome cuidado. Para que boteco cheio? Irmãos, para que, meu amigo? Nesse momento, se você gosta de beber, compre aquilo que você gosta e tome dentro da tua casa, com segurança. Porque você pode ter uma saúde muito boa, mas você pode ter ao teu lado alguém que é frágil.
E quando você perceber, você não teve a doença, mas passou para alguém, pode levar esse alguém à morte. Você está entendendo? A obediência traz bênção. Se a desobediência atrai a maldição, a obediência traz a bênção. Nós, para poder vencermos esta maldição chamada Covid, doença que ataca principalmente os pulmões, e a pessoa começa a ficar sem fôlego, por isso muitas das vezes precisa de uma máquina. Irmãos, eu vi de perto, eu passei por esse problema, eu tive a sintomática, eu fiquei presa dentro de casa, não pude ir no enterro da minha mãe, que pegou Covid, mas ela morreu por complicações da Covid. No que se diz respeito, o médico que conversou com a gente, a minha sobrinha, falou: a sua avó estava melhorando da Covid, ela estava recebendo tratamento e o corpo dela estava recebendo de bom... eles têm as palavras médicas, né? Ela estava correspondendo ao tratamento, mas o coração dela não aguentou. Todo aquele esforço para respirar, todo aquele esforço que enquanto ela estava sendo tratada, que ela acabou de um minuto para o outro, ela foi parar no CTI e as coisas complicaram. Então, não foi o Covid que matou a minha mãe. Ela teve um infarto do miocárdio e morreu. Mas por que ela teve esse infarto? O coração dela já não era muito bom. E ela adquiriu a enfermidade, não se sabe onde nem quando. E veio a óbito, porque no tratamento do Covid, ela estava indo bem, mas o restante da sua saúde não colaborava. Então, é isso que está todo mundo falando. É isso que aqueles que eles chamam de retrógrada, de grosso, isso, aquilo está falando. Se a pessoa não tem uma saúde boa, ela pode vir a pegar a doença e pode até se sair dela bem, mas por várias complicações da saúde, essa doença pode levar à morte. Então, se cuida, tá? Obediência quebra maldição. Seja obediente. Não saia da sua casa sem a sua máscara, sabe? Carregue 2 dentro da bolsa. Carregue dentro da bolsa. Você que é crente, carregue junto com a Bíblia. Carrega na carteira. Enquanto a gente não tiver uma vacina que, em vez de matar o paciente, possa realmente trazer para a gente uma imunização que vá ser boa para a gente, vamos ser obedientes, não custa. Hoje eu vi várias pessoas, ontem, esses dias tudo, irmão, gente, pessoas dentro do ônibus lotado, sem máscara, não tá nem aí. Aí depois o culpado é o prefeito, o culpado é o presidente, o culpado é o governador. Não. Você pode não ter problema com a enfermidade, mas você pode passar para alguém e levar essa pessoa a óbito. Então, seja obediente. A obediência é uma coisa tão bonita. Obediência aos pais, obediência ao seu pastor, obediência às legislações do seu estado, da sua nação, sabe? Nós vivemos um momento em que não é só um privilégio do brasileiro, não. Infelizmente, a desobediência é mundial. Porque bastou que alguns países melhorassem um pouco a porcentagem das pessoas internadas, liberou, abriu as coisas, o que o povo fez? Amontoou. O que está falando que não pode fazer? Evite aglomeração, evite sair de casa. Se você sair de casa, vá com máscara. Aí eu vi assim, sabe, às vezes eu olhava assim, Belo Horizonte estava tudo fechado. Aí eu chegava, eu vindo do serviço, passava em casa, tinha nego fazendo churrasco, fazendo festa. Então por isso que eu digo, não adianta fechar as coisas, que só vai trazer mais quebradeira, mais gente sem serviço, mais gente deprimido, mais gente sem saber o que fazer para dar aos filhos o que comer. O que vai resolver é a ciência conseguir uma vacina que vá trazer para nós uma imunidade, como temos já a vacina do sarampo, a tríplice e outras mais que têm resultados positivos, né? E a gente fazer a nossa parte. Eu vou trabalhar, vou com a minha máscara, volto com a minha máscara, levo 2, ou mesmo que seja uma só, mas não tire a sua máscara, né? A não ser que você esteja sozinho num lugar que você possa respirar com tranquilidade. Então, tudo é questão de obediência. Sede obediente, tá?
Obedeça, não custa. É melhor você usar uma máscara de pano no rosto quando você chega em determinado lugar, você pode tirar, do que você usar uma máscara de oxigênio que você não pode tirar e dela evoluir para um tubo que é enfiado garganta dentro, e dali você, só Deus sabe se você sai com vida ou não. Então, eu quero deixar essa palavra aqui hoje de consciência para o povo. Obedeça, seja sábio, mesmo que você seja jovem, se ache saudável, não se esqueça, perto de você sempre pode haver alguém com mais fragilidade, com mais dificuldade de enfrentar esta doença. Então, a obediência quebra a maldição. Vamos acabar com esse ciclo desta enfermidade através de um simples gesto: mão limpa, máscara no rosto. Deus te abençoa. Tenha uma boa noite, um bom final de terça e uma excelente quarta-feira. E eu volto a dizer aqui: prefeitos, governadores, tenha misericórdia, né? O transporte público precisa voltar a ter mais carros, porque é verdade que existem horários que são intercalados, que quase não tem ninguém dentro do ônibus, mas o horário de pico de 6 às 10, 11 horas da noite deveria ter mais ônibus, tá? Porque tá uma vergonha. Fala pra gente não aglomerar, mas como é que você não aglomera? Passa um ônibus de 1 em 1 hora, ninguém aguenta. Então, façam a sua parte, porque na hora de pedir voto, o eleitor faz a dele, né? Então isso aí também quebra o galho. Então, seja obediente, Deus abençoe cada um de vocês. Transfira a sua também a esse vídeo, curta, passa para frente, porque eu quero deixar aqui nós temos que fazer a nossa parte. Mãos limpas, máscara na cara. E as prefeituras e os governos do estado têm que fazer a parte deles, né? Que é ter um transporte público com mais carro, pra gente não mandar amontoado dentro dos ônibus. Porque às vezes dentro do ônibus tem sido o maior meio de transmissão dessa enfermidade. Porque se a gente tirar o pé do lugar, não tem lugar para pôr o pé. E a gente está só indo trabalhar, né? Então você entre no ônibus com a máscara, se comporte. E você que é responsável pelo transporte público, para de ficar escondendo os ônibus para economizar dinheiro, que é uma vergonha. É uma vergonha. Né? Boa noite. Tchau, tchau. Fala mais nada, né?